Psicografia. Mensagens sensoriais. As mensagens sensoriais são aquelas que um agente externo ao corpo humano controla parcialmente ou integralmente os sentidos da máquina humana e ordena o cérebro por pulsos elétricos, gravando informações na mente e manipulando as informações existentes e inclusive ordenando estas informações conforme a natureza da mensagem para repassar através da fala, gestos, escrita e outros meios a comunicação sobre o indivíduo. Ordenamento de pensamentos. Os neurônios estão na máquina humana guardando suas informações. Para extraí-las, é preciso que estímulos externos orientem a forma com que a informação será ordenada e qual centro de atividade, motor, auditivo, visão, será deslocada para que o estímulo seja processado. Noção de valor de ideias. Um esquema fácil para entender a complexidade do cérebro é a adoção de tomada de decisão baseada em noção de valores de ideias. É um sistema de pesos para cada premissa formada no consciente e inconsciente. Com estas premissas, é possível identificar, dado um estímulo externo, qual a decisão que a pessoa irá tomar baseada em valorações que ela atribuiu à medida que ela foi adicionando ideias dentro de sua mente. Gravação da sequência de pensamentos no cérebro. A sequência de pensamentos é um sistema neural que é formado ao acessar a biblioteca de dados específica. Quando a pessoa acessa esta biblioteca, é pedido um tema ou semente que dará acesso a um bloco de símbolos-conceitos, que serão ordenados conforme aquela chave específica dá acesso. Uma vez elaborada, em fração de milésimos de segundo, a saída da informação é planejada, bem como as possibilidades de resposta. Uma vez a comunicação foi estabelecida e não havendo necessidades de manter a sequência, ela é registrada, desativada e guardada temporariamente para novo uso. Anonimato da fonte de informação. Como os registros neurais que estão sendo manipulados são da própria pessoa, a origem dos estímulos neurais, quando manipulados, é ignorado. Por analogia, muitas pessoas têm evidenciado a origem das informações, porém elas, em muitos casos, são parte do inconsciente ou imaginário das pessoas. Estas mensagens apenas dão uma indicação de como seriam estes outros lugares e mundos de onde a informação estaria partindo segundo suas convicções. Mensagens sensoriais. Existem duas classes de mensagens sensoriais. Primeira, as que vêm completas, num feixe de pensamento, podendo ser analisadas, pausada ou abruptamente digitação. Segunda, as que são formadas por dedução e observação. Uma mensagem poderá vir completa ou não, dependendo do grau de informação que a pessoa possui. Caso alguns elementos ou conceitos estejam faltando na estrutura sequencial de pensamentos e não é capaz de utilizar estímulos da máquina humana para prevê-los, então estímulos externos são utilizados e, por assimilação dos neuralmente conhecidos, geram uma estrutura completa de ideias. Mensagens completas. Exemplo: não quero que você vá para casa esta noite, existe um perigo eminente. Explicação: já existia dentro da cabeça da pessoa cada um destes símbolos e também a ordem natural, caminho neural, que formou a sequência de ideias fonéticas que a convergiu para a frase acima. Os sensores da máquina humana são acionados. Os estímulos chegam até a mente, que absorve e extrai a informação de várias bibliotecas com as sementes necessárias para isto. A informação que vai sendo gerada fica numa biblioteca nova, que foi gerada exclusivamente para aquela mensagem, sendo geradas as sementes ou chaves de acesso.
E à medida que a informação vai sendo adicionada nesta nova biblioteca e todas as outras são suficientes para formar a informação, a mensagem se forma integralmente e os canais de comunicação são preparados para repassar a informação. Mensagens por dedução. Exemplo: o objeto em questão se posicionou na Lua e encaminha ondas de rádio que chegam em sua cabeça. Explicação: existia dentro da cabeça da pessoa parte dos símbolos. Como não sabia o nome da coisa, interpretou por dedução e denominou como objeto. Para se chegar à mensagem, primeiro a pessoa olhou para a revista e viu uma fotografia de satélite. Em seguida, olhou pela janela e viu a Lua. Saltou um frenesi de acessar a internet e entrou num site que tinha uma lua desenhada com ondas de rádio vindo em direção à Terra. Os sensores da máquina humana são acionados. Os estímulos chegam até a mente, que absorve e extrai a informação de várias bibliotecas com as sementes necessárias para isto. A informação que vai sendo gerada fica numa biblioteca nova, que foi gerada exclusivamente para aquela mensagem, sendo geradas as sementes ou chaves de acesso. E à medida que a informação vai sendo adicionada nesta nova biblioteca, e todas as informações não são suficientes para formar a informação, então os estímulos controlados buscam nas bibliotecas sinais parecidos e, por analogia, transcreve parte do texto, mantendo o significado vital do trecho, fazendo com que a mensagem se forme integralmente e os canais de comunicação são preparados para repassar a informação. Ordenamento de pensamentos. Infinitas correlações. Vou à casa pela manhã. Vou à sala pela manhã. A casa é minha. Pela manhã, sala e quarto limpar. Os pensamentos são formados a partir de acessos à base de dados neurais. Primeiro, uma biblioteca é ativada com uma semente que irá direcionar a busca pela informação nos grupos neurais que fizerem necessários. Ao localizar o grupo de símbolos neurais, começa a etapa de ordenação dos símbolos, que se converteram em frases-pensamentos, pertencentes àquele conjunto ligado à biblioteca que foi adicionada. Os símbolos que estão armazenados servem para fazer múltiplas informações de acordo com a necessidade do movimento. A combinação ou sequência dos símbolos escolhida é formada através de mecanismos de intensidade química, que são ativadas por uma chave de comando pela semente, processo de busca mental, que foi gerada para acionar a informação. Noção de valor de ideias. Proposição. Passei pelo comércio e vi uma blusa de R$20. Compro. Grupo neural 1. Não gostei da cor. 14%. Grupo neural 2. Cabe certinho em mim. Tem design avançado. É barata. Minha esposa gosta. 57%. Grupo neural 3. Não tenho dinheiro. Comprar no cartão. 29%. Não comprar. 33%. Comprar. 67%. A questão então seria saber como tomamos uma decisão. É correto dizer que elas são tiradas por base no grupo neural que tem maior número de correlações ou desdobramentos. Quando uma pessoa toma uma decisão contrária ao que está gravada em seu cérebro, então ela está sofrendo de uma indução externa de caráter intruso. Mas, como veremos mais adiante, nem toda decisão contrária às nossas ondas cerebrais é uma intrusão. Quando os grupos neurais estão equilibrados, pode ocorrer uma oscilação na frequência e energia cerebral. Entende-se por noção de valor a amplitude dos grupos neurais em termos de probabilidades de uma pessoa tomar uma decisão baseada na complexidade desses grupos. Cada grupo, assim, assume uma pontuação e o organismo biológico irá desempenhar aquilo que for mais forte ou premente.
No exemplo do slide, note que o grupo neural 2, que sintetiza a semente compro, tem argumentos mais fortes que os demais grupos. Então, diante do produto, esta pessoa, num momento de decisão, optaria por comprar o produto, pois 67% dos neurônios referentes em adquirir o produto, biblioteca, compro, dizem que ela deve comprá-lo. Semente, compro, mais forte. Biblioteca, sementes, chaves e traves são argumentos sintetizadores de grupos neurais. Gravação da sequência de pensamentos no cérebro. Como? Através da utilização de mecanismos de coerência e coesão. Maria, brinquedo, casa, amigo, descansar. Maria foi embora. Maria pegou o brinquedo. O brinquedo estava na casa. A casa era do amigo. O amigo precisa descansar. Primeiramente, o sistema mental ativa os conceitos pré-estabelecidos. Em seguida, busca um por um destes conceitos e a cada nova sequência de pensamentos, cria uma referência implícita ou explícita, substitutiva ou aditiva, que busca o conceito original na forma de um de seus representantes. Um pronome, um artigo, um substantivo substituto e outros elementos. Então, os pensamentos irão apresentar uma teia encadeada de elos que sustentam uma frase a outra. E, ao final, irá apresentar uma conclusão que terá coerência caso os relacionamentos mentais tenham sido ordenados de forma correta. As palavras de ligação entre conceitos ficam na maioria das mentes devido ao sistema educacional uniforme, ligadas aos conceitos que se referem, uso definido pela gramática. No exemplo do slide 33, tente criar uma conclusão lógica válida. Anonimato da fonte de informação. Como as informações surgem da manipulação dos registros na mente, não é possível saber a origem de uma psicografia. Conforme vimos nos slides anteriores, ao utilizar a mente, a pessoa resgata a informação que estiver com a maior intensidade num processo normal. Por isso, quando interferências neste processo estiverem sendo sentidas, não é possível localizar a origem de uma psicografia. A interferência acaba por confundir com a mente do contatado. As psicografias aguçam o imaginário das pessoas, acrescentando nas mensagens contextos internos. Os sonhos, as idealizações, as convicções, a religião, crenças e outras influências do convívio social ou projeções mentais do tipo projeto de vida influenciam as mensagens de psicografia. São fontes de análise por parte dos contatados e outros estudiosos. São fontes de estudo porque é possível identificar a tendência que as mensagens estão tomando, ou religiosa, científica, filosófica, mística e outras. Para ter validade, é necessário saber o contexto que o suposto contatado está inserido para extrair dele o que fizer parte de suas informações pessoais. O estudo destas mensagens pode servir para buscar soluções que antes não eram percebidas, pois quase sempre as correlações são muito aprofundadas e podem gerar muito conhecimento que ainda não estava sendo percebido. Árvore semente. Armazenamento sensorial. Os sensores são os sentidos da máquina humana. Então, um bloco de informações é formado armazenando os estímulos provenientes destes sensores. Imagem, símbolo, som associados. Uma unidade simples de informação, ao contrário do computador, que tem a mesma dimensão, em bit, a máquina humana possui diferentes comprimentos de unidade de informação. A dimensão vai depender do tipo de complexidade da informação a ser armazenada. Imagens e sons requerem muito espaço e utilizam mais recursos. Símbolos visuais, menor comprimento. Estímulos corpóreos são o de menor grau em relação aos demais. Uso de palavras conceito.
semente. Como já vimos, o uso de palavras-conceitos servem para sintetizar um bloco neural de informações, acessar, acrescentar coisas associadas ao grupo, reduzir o grupo com frases-pensamentos que aglutinam significados, recordar, criar novo grupo neural e serve para a tomada de decisão. Estrutura de busca de sementes. Quando dispomos de uma semente, ela possibilitará que a pessoa faça uma varredura em sua mente, na busca pela informação. À medida que vai aprofundando uma varredura, imagens, sons, símbolos, estímulos vão sendo ativados e a pessoa vai utilizando de lógica e montando o mecanismo sequencial pela recordação ou reconhecimento da ordem de elos mentais que estava armazenado. Estrutura de junção, recordação, da informação dada uma semente. Existem grupos neurais que são especializados em fazer uma sequenciação da informação. Estes grupos neurais são formados ainda na infância e os primeiros estágios de escolaridade da criança em suas brincadeiras e jogos, no ensinamento dos pais e outras fontes. A criança capta na fase inicial conceitos básicos, mais ligados aos estímulos que consegue extrair do mundo que a cerca. Estes conceitos se aprofundam e passam a seguir a lógica comportamental formulada pela sociedade. Depois, será apenas conceito sobre conceito. O processo de recordação inicia quando a criança percebe que o estímulo se repetiu, pois a sensação que ele causou já estava registrada na caixa cerebral. Da mesma forma, a recordação se torna um processo profundo de reviver os estímulos passados. E o processo torna estímulos de estímulos cada vez mais complexos, sonoros, auditivos, visuais e outros. Estrutura de absorção de novas informações pelo uso dos sensores do corpo humano. Os sensores, sentidos, são captadores que geram estímulos sobre o corpo humano. São as fontes de entrada das informações. O maior, em extensão, gerador de sentidos que temos é a pele humana. Então, quando uma nova informação chega e não encontra registro na mente, um grupo neural é deslocado para receber este novo estímulo e fazer todas as associações que forem necessárias para criar uma estrutura de consulta, ou seja, formar uma chave, semente ou palavras-chave, pensamentos que ative aquele novo grupo. Parte das informações cedidas dos grupos neurais existentes é duplicada e armazenada sob domínio da nova semente. Falhas de comunicação. Contradição argumentativa e lógica. Busca de uma conclusão em grupos neurais que estão ligados erroneamente devido a associações neurais que não deveriam estar juntas. Interrupções na sequência lógica. Por alguma razão, a informação do grupo neural foi perdida, ou por neurônios terem sido desativados, isolados, bloqueados, interferências de outros grupos neurais de frequência mais elevada. Travas e chaves psicológicas. São artifícios linguísticos, ou não, que servem para interromper ou causar uma pausa na sequência cerebral, travas, e acionar o sistema de busca de informações, chaves. Estado de alerta extrapolado. Situação em que a pessoa canaliza os sentidos sobre si com o intuito de se proteger do ambiente que parece hostil. Sequência lógica desviada. Quando ocorre uma supremacia limitada de um grupo neural sobre o outro e um deslocamento da frequência produz uma oscilação que inverte o raciocínio. Interrupções na ordem cronológica. As interrupções ocorrem quando uma biblioteca temporal é invadida e retirada informações desta base e deslocando para outra biblioteca temporal, fazendo uma confusão entre informações passadas, presentes e possíveis de acontecer, dando uma ideia para a pessoa de esfera do tempo, onde retornar ao passado e interagir consigo mesmo e outras pessoas parece ser permitido. Na realidade, os pensamentos presentes encaixam nos pensamentos passados, e para um observador,
a impressão é que existe interação entre as duas épocas. Contradição argumentativa e lógica. Seja o evento: Pedro gosta de doce e ele gosta de ouvir música. Então, Pedro come doce enquanto ouve música. Grupo neural 1. Pedro, doce, gosta. Grupo neural 2. Música, ouvir, ele, então, grupo neural ordenado. Pedro come doce enquanto ouve música. Seja um grupo neural que representa um argumento e outro grupo distinto. Todos os dois grupos ligados pelo mesmo elemento em comum, semente. O grupo neural que se forma no caso de um argumento inválido é a junção destes dois grupos que não dispõem de informações suficientes para inferir uma determinada proposição. Assim, o grupo neural ordenado se vale apenas das informações contidas nestes conjuntos, gerando uma falsa conclusão. Interrupções na sequência lógica. Seja o evento: Pedro gosta de doce e ele gosta de ouvir música. Então Pedro, enquanto ouve música. Grupo neural 1. Pedro, doce, gosta. Grupo neural 2. Música, ouvir, ele, então. Grupo neural ordenado. Pedro, enquanto ouve música. Seja um grupo neural que representa um argumento e outro grupo distinto. Todos dois grupos ligados pelo mesmo elemento em comum, semente. Um ou os dois grupos neurais apresentam uma falha interna. A eliminação de alguns neurônios por processo biológico pode ter bloqueado o acesso a informações do grupo neural. Assim, quando for feita uma busca pela informação e ela for ordenada, ocorrerá um lapso de memória pela perda ou bloqueio da informação cerebral. Travas e chaves psicológicas. Seja o evento: Pedro gosta de doce, não vou dizer. Para resgatar a informação é necessária uma chave. Gosta, doce, entonação, chave. Força, trava. Não vou dizer. As travas são neurônios que exercem o controle sobre um bloco de informações. Elas interrompem a sequência natural dos pensamentos e apenas liberam a informação diante de um elemento-chave que a desbloqueie. As chaves são estruturas funcionais que servem para ativar uma busca na memória de um indivíduo. As chaves são mais específicas que as estruturas que temos tratado até agora como sementes. As sementes são âncoras e as chaves, elementos de acesso restrito aos grupos neurais. Estado de alerta extrapolado. Ouvir coisas que não existem. Quando uma pessoa prende por muito tempo a atenção externa, ela começa a adicionar elementos do inconsciente em suas observações. Então, ela passa a ver coisas da sua mente projetadas sobre sua visão e audição. O que seria diferente de um controle remoto, onde a pessoa tem seus sentidos controlados e percebe a alteração quando desloca seu foco de atenção em outra direção, e as alucinações permanecem inalteradas e contra a vontade da pessoa. É uma diferença muito sutil, quase imperceptível. Sentir medo sem motivo. O interessante aqui é a palavra medo. É um conceito que varia de pessoa para pessoa. Então, para uma pessoa que esteja em um estado de saúde considerado bom, ao sentir medo, sentirá algo, um estímulo que ela tenha armazenado como tal, juntamente com premissas, razões, justificativas que a levem àquele comportamento. No estado de alerta, extrapolado os sentidos, estão indo aos extremos. Então,
A pessoa caminha da euforia à depressão, do excesso de confiança ao medo, porque prendeu muita atenção sobre os mecanismos que trabalham seu corpo, o que deve ter sido provocado por uma descompensação química. Da mesma forma que o apontamento 1, os sintomas podem ser fabricados por um controle remoto. A diferença está na ausência de motivos para acionar os estímulos num dado momento. Hipersensibilidade. A hipersensibilidade está ligada aos extremos de comportamento. Um acontecimento desencadeia os estímulos numa proporção maior que ele normalmente iria ter. Uma descompensação ou desbalanceamento químico pode gerar tais distúrbios, porque não teriam os componentes químicos que, ao acionar os neurônios responsáveis por este trabalho, bloqueariam a ação do estímulo na medida certa. Quando se tratar de um controle remoto, a percepção é notada na ausência de fatores tais como cansaço, fadiga, vontade inversa. Sequência lógica desviada. Grupo neural. Quando quero uma coisa e faço outra. Área propensa a contradições devido oscilações. Andar, não andar. Causas. Disfunção neural. Registros com quebras de neurônios. Oscilações excessivas. Gráfico. Numa tomada de decisão, a pessoa obedece à regra de seguir o grupo de neurônios que estiver mais ativo. Assim, os grupos mais complexos tendem a ser ativados mais vezes, o que seria uma geração de rotina. Mas a pergunta que é feita quanto ao fato de uma decisão nem sempre representar aquilo que queremos ou pensamos se dá em grande parte por oscilações de frequência na rede neural, que canaliza grupos neurais de menor intensidade ou complexidade, dando-lhe forças para assumir como grupo neural principal. Esta oscilação ocorre momentaneamente e pode ocorrer por alguma deficiência química ou por algum controle externo.